Oi, eu sou a Laís e hoje eu vim fazer o item 3 da minha especialidade de poesia, que fala para apresentar a história e fatos importantes da história de 3 poetas brasileiros e 3 estrangeiros. Homero. Homero é considerado um dos maiores poetas da antiguidade grega e é uma figura envolta em mistério e lenda. Muitos dos detalhes da sua vida são desconhecidos. Homero teria vivido entre os séculos 8 e 7 a.C. Homero é famoso por ter escrito duas das mais importantes obras da literatura ocidental: a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada narra eventos da Guerra de Troia, enquanto a Odisseia segue as aventuras de um herói chamado Odisseu em sua jornada de volta para casa após a guerra. Há um consenso de que as obras de Homero foram compostas e transmitidas oralmente antes mesmo de serem escritas. Isso reflete a rica tradição oral da Grécia Antiga, onde os poetas recitavam longos épicos de memória. As obras de Homero teriam uma enorme influência na literatura ocidental e na cultura da Grécia Antiga, e elas foram fundamentais na educação dos gregos e continuam a ser estudadas e apreciadas até o dia de hoje. Essas obras são conhecidas pelo seu uso do dialeto grego antigo, especialmente do grego jônico, com elementos de outros dialetos. Uma estrutura poética típica da poesia épica grega. Dante Alighieri, um dos mais célebres poetas da literatura mundial, deixou um legado duradouro com sua obra-prima, A Divina Comédia. Beatriz Portinari, uma mulher que Dante amava profundamente, teve um papel significativo nessa obra e na sua vida. Ela aparece como uma figura central da obra Divina Comédia. Dante teria nascido na Florença em 1265, em uma família de pequena nobreza, e seu nome completo era Dante di Alighiero degli Alighieri. Ele recebeu uma educação rigorosa em gramática, filosofia, literatura e teologia, influenciado pelas tradições culturais e intelectuais de Florença. Neste tempo que ele viveu em Florença, ele se envolveu ativamente na política florentina, onde ele ocupou vários cargos políticos. Porém, em 1302, devido a conflitos políticos entre os guelfos e gibelinos, Dante foi exilado de Florença. Ele nunca mais conseguiu voltar para sua cidade natal, então ele passou o resto de sua vida em várias cidades italianas, incluindo Verona e Ravenna. Dante morreu em Ravenna em 1321 após completar a sua obra Divina Comédia. Então ele foi sepultado na atual igreja San Francisco, em Ravenna. Dante é frequentemente chamado de o pai da língua italiana, por causa de sua escolha de escrever a obra Divina Comédia em italiano vernacular em vez de latim, tornando a literatura acessível ao público mais amplo. Sua influência na literatura, na filosofia e na arte continua até hoje. Luís de Camões. Luís de Camões é um dos maiores poetas da literatura portuguesa, conhecido principalmente por sua obra épica Os Lusíadas. Luís Vaz de Camões nasceu por volta de 1524 ou 1525, provavelmente em Lisboa, Portugal. A sua família era de pequena nobreza e ele possui um parentesco distante com Vasco da Gama. Camões recebeu uma educação humanista estudando em Coimbra, onde aprendeu a literatura clássica, a filosofia, história e artes. Ele foi fortemente influenciado pelos escritores clássicos e pelo Renascimento. Em 1553, ele partiu para a Índia como um soldado e um aventureiro e passou cerca de 17 anos lá no Oriente, servindo em várias partes do Império Português. Durante esse período, ele escreveu grande parte da obra dele. Porém, em 1556, ele foi preso em Goa por motivos desconhecidos, possivelmente relacionados a disputas locais. Ele foi libertado em 1561 e continuou a enfrentar dificuldades financeiras e políticas. Após seu tempo no Oriente,
Camões retornou para Portugal em 1570 e, apesar do seu talento e do sucesso de sua obra, ele continuou tendo dificuldades financeiras. Ele morreu em 1580 em Lisboa. A data de sua morte agora é comemorada como o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, sendo ele considerado o maior poeta da língua portuguesa e uma figura central na literatura lusofônica. Sua influência estende-se além da literatura, simbolizando a era das descobertas e da identidade nacional portuguesa. A sua obra tem sido estudada ao longo dos séculos e continua a ser uma referência importante na literatura mundial. Bom, foi isso. Espero que tenham gostado e até a próxima!